Efésios capítulo de número 6. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vertida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Amém, meus irmãos. Podei tomar os vossos assentos. Quero pedir a atenção dobrada dos irmãos para que a gente venha meditar nesta noite, nesse texto que acabamos de fazer a leitura. Quero falar hoje, irmãos, conforme nós lemos aqui, sobre a armadura de Deus. O quão importante ela é na vida de um crente, de um cristão. Só que antes de eu falar da armadura de Deus, eu quero falar um pouco do inimigo de quem nós temos que enfrentar. Ora, se Paulo ele fala de armadura, nós temos que logo pensar que a armadura é usada para tempo de guerra. Então, nós temos uma guerra para enfrentar e eu quero falar um pouco desse inimigo que nós temos que enfrentar e vencê-lo. Nós temos um grande problema, irmãos, de ser extremos sempre para um lado a mais. Ou nós somos extremos para o lado direito, ou nós somos extremos demais para o lado esquerdo. O que eu quero dizer com isso é que algumas pessoas, ou pelo menos há algum tempo atrás, tinha muito disso. Tudo que acontecia era culpa do diabo. Se aconteceu isso na minha vida, foi o diabo. Se aconteceu aquilo na igreja, foi o diabo. A irmã, irmãos, quando não tinha essa tecnologia de hoje, o Bluetooth ou qualquer outra coisa, botava lá o CD arranhava, o diabo tá furioso, irmão. Era culpa do diabo o CD arranhar também. A irmã passava o dia todinho escutando em casa o louvor com CD e ainda queria que o bicho não arranhasse na igreja. Hoje nós usamos o Bluetooth, aí vai botar, aí aparece a propaganda do iFood. É o diabo, irmão, tá botando o iFood aqui na hora do louvor. Não é assim. Nem tudo é o diabo. Só que nós também devemos tomar cuidado com o outro extremo, de achar que também ele não faz nada. Às vezes as coisas estão dando errado, irmãos. Às vezes nós estamos sendo influenciados para o mal, tentados ao ponto de cair no pecado.
e esquecer que há um inimigo contra a nossa vida tentando nos derrubar e nos afastar da presença de Deus. Então nós temos que encontrar um centro, ter discernimento de saber qual é o momento em que ele está atacando e não. Paulo ele está falando aqui de armadura. E ele gostava muito de fazer esse tipo de metáfora, falando de verdades espirituais, comparando com coisas do cotidiano, do dia a dia, que nós conhecemos bem, ou que pelo menos as pessoas da sua época conheciam. Quando nós vamos lá em 1 Coríntios, capítulo de número 9, no final do capítulo de número 9, Paulo ele também vai fazer outra metáfora, falando acerca dos Jogos Olímpicos que aconteciam nos seus dias, na sua época. Ele vai falar de um corredor, ele vai falar de um lutador, e vai dizer que eles se autodisciplinavam, que eles tinham renúncias para alcançar um prêmio, uma coroa, porém que era corruptível, que ao passar do tempo ela ia desaparecer, ia se acabar. O que ele está querendo nos ensinar é que eles se esforçavam por algo corruptível, mas nós, porém, estamos numa luta e numa corrida para alcançar uma coroa incorruptível, dada pelo próprio Deus. Aqui ele vai usar a metáfora da armadura de Deus. E como eu disse, se está falando de armadura, é porque está se tratando de uma guerra que nós vencemos. Quando ele escreveu isso para os crentes da igreja de Éfeso, ele estava querendo passar essa ideia para eles: vocês estão em uma guerra e precisam usar armadura. Os tempos mudaram, nós estamos vivendo em outra época, mas a palavra de Deus ela não perde a sua validade, nem fica ultrapassada. O conselho que Paulo deu para esses crentes vale para nós nos dias de hoje. A guerra não acabou, a guerra não cessou. Enquanto nós vivermos aqui nesta terra, nós precisamos usar a armadura de Deus para combater nesta guerra. Então Paulo ele vai falar de verdades espirituais usando coisas da vida diária, que são conhecidas da gente, irmãos. A armadura ela é essencial em tempos de guerra. Então no dia em que nós decidimos entregar a vida a Cristo, no dia em que nós decidimos abraçar a fé cristã, a gente tem que ter a consciência de que nós não estávamos nos alistando para uma colônia de férias. A gente tem que ter a ideia de que nós não estávamos nos inscrevendo para um cruzeiro. Nós estávamos como homens e mulheres de Deus nos alistando para um exército, para guerrear pelo Deus vivo. Pelo Deus vivo. É isso que tem que ter na nossa cabeça. E todo exército, irmãos, é importante que tenha uma unidade de inteligência militar, ou um centro de inteligência do exército. Para que é isso? É para obter, para coletar conhecimentos acerca do inimigo, para que possa montar estratégias contra ele. É importante ter isso no exército, para que venha ter o conhecimento de contra quem nós devemos lutar. E a Bíblia, irmãos, ele vai nos dar muito detalhe acerca desse inimigo. O próprio apóstolo Paulo aqui neste texto vai falar acerca desse inimigo. Jesus, ele vai falar desse inimigo e do seu reino também. Ora, se não fosse a Bíblia para nos dar essas informações, nós teríamos muita dificuldade para vencê-lo. E o nosso inimigo, irmãos, é o próprio diabo, Satanás, o adversário, o inimigo de nossas almas. Ele não tem os atributos que Deus tem. Ele não tem a onipresença, que é estar em vários lugares ao mesmo tempo. O diabo ele não tem a onisciência de sequer saber ao menos do que nós estamos pensando. Ao contrário de Deus, que sabe até mesmo as palavras que ainda nem tomaram formas na nossa boca, ele já conhece. O diabo, irmãos, ele não tem a onipotência, ele não é todo poderoso quanto o Deus que nós servimos. Mas preste atenção, apesar dele não ter esses atributos, como por exemplo a onipresença,
de estar em vários lugares ao mesmo tempo, ele opera e de uma forma eficaz, juntamente com seus demônios, que estão espalhados por toda a terra, para operar os planos malignos dele. Ele não tem onipresença, mas ele tem um reino. E esse reino, irmãos, existe hierarquia. Nesse reino existe organização. Aí eu pergunto, será que se eu tiver uma vida desorganizada, eu vou conseguir bater de frente com o reino organizado do diabo? Nós temos que aprender a ter uma vida organizada espiritualmente. Nós precisamos, meus irmãos, até mesmo naquilo que não é espiritual, manter a organização. Organização na nossa vida financeira. Organização no nosso tempo. Porque alguém desorganizado, um crente desorganizado, não tem condição de combater contra um reino maligno que é organizado. E assim é o reino dele. No livro do profeta Daniel, vai dizer que existe batalha por controle das nações. Então o diabo, irmãos, é um inimigo do qual nós não podemos subestimar. Porque ele é sagaz. Porque ele é enganador. Ele é o pai da mentira. Ele pode até mesmo se transfigurar em um anjo de luz. Ele é capaz de fazer até mesmo cair fogo do céu para enganar alguém. O diabo, irmãos, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é um enganador. No livro de Gênesis ele é apresentado como serpente, em Apocalipse ele é apresentado como dragão. No livro de Jó vai nos mostrar do que esse inimigo é capaz de fazer. Ele é capaz de tocar na vida de um homem, no seu corpo, na sua saúde. O diabo ele é capaz de tocar na riqueza de um homem, ele é capaz de tocar na casa do homem, ele é capaz de tocar na vida, nos amigos desse homem. É isso que o livro de Jó nos mostra. Quando nós vamos ler, irmãos, lá em Atos capítulo de número 19, especificamente ali pelo versículo de número 13, vai contar, irmãos, que havia 7 rapazes, filhos de um dos principais sacerdotes. E eles vendo tudo aquilo que Paulo e os outros apóstolos estavam fazendo, curando enfermos, expulsando demônios, até somente o lenço de Paulo podia fazer isso. Eles pegam um homem que estava possesso de um espírito imundo, entra dentro de uma casa e se tranca junto com ele. E aí eles tentam expulsar esse espírito dessa maneira. Eu te repreendo, eu te expulso no nome de Jesus a quem Paulo prega. Irmão, sabe o que aconteceu? O espírito maligno que estava na vida daquele homem respondeu desta maneira: eu sei quem é Jesus e bem conheço quem é Paulo, mas vós, quem sois? Aquele homem possesso se atacou com aqueles rapazes, deixando eles nus e feridos ao ponto deles fugirem daquela casa. Olha a resposta que o homem que estava possesso dá: eu sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Ei, deixa eu dizer uma coisa. Se o diabo não nos conhece, tem alguma coisa errada. Se ele não te persegue, irmãos, tem alguma coisa errada. Se ele não está te tentando, fique preocupado. O pastor Josué Brandão, ele vai dizer uma coisa interessante: se você não cruzar com o diabo no caminho, é porque você está andando na mesma direção que ele. Se você um dia não bater de frente com ele, é porque você está caminhando na mesma direção que ele. Ei, crente que ora, que jejuma, que busca a Deus, que usa a armadura do Senhor, ele não é só conhecido no céu, mas ele é temido no inferno. E esse o diabo persegue e conhece muito bem, porque ele mesmo vai dizer: eu sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo. Ora, Paulo dava prejuízo ao reino das trevas. Paulo, irmãos, ele saqueava o reino das trevas, como foi louvado aqui nesta noite. Paulo, ele era conhecido e temido pelo diabo. Aleluia. Que nós não viemos ser desconhecidos dele, porque tem algo errado então, irmãos. Mas para não ficar aqui só falando dele e os irmãos achar que eu estou
enaltecendo, engrandecendo aqui o diabo, eu vou entrar aqui no texto, irmãos, para começar a falar de Deus, para mostrar que com ele o diabo não é nada na nossa vida. Logo no versículo de número 10 que nós lemos aqui, Paulo ele começa dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo ele começa dizendo no demais, ele já estava encerrando a carta, ele já estava concluindo, mas antes dele finalizar, ele quer dar uma lição importante, ele quer dar um conselho, uma ordenança importante aos crentes. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Parece até que ele está sendo redundante. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Sabe o que é que Paulo está querendo nos ensinar aqui, irmãos? É um revestimento no poder de Deus. O dia pode ser mau. O inimigo ele pode ser astuto, ele pode ser sagaz. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque em Cristo nós podemos todas as coisas, aleluia. E é por isso que é importante nós nos revestirmos no poder de Jesus. O que Paulo ele está querendo falar aqui no versículo de número 10, irmãos, é exatamente aquilo que Jesus falou em João capítulo 15, versículo de número 5. Sem mim nada podereis fazer. E o que é que Jesus ele está querendo falar com isso? Sem mim nada podereis fazer, é isso mesmo. Sem ele nada nós podemos fazer. Sem ele nós não podemos continuar. Sem ele nós não podemos vencer. Sem ele nós não podemos lutar. Sem ele nós não podemos permanecer de pé. As nossas palavras têm que ser como a de Moisés, aleluia. Lá em Êxodo 33:15 ele diz: se tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Sem Jesus não dá, irmãos. Nós devemos cantar aquele hino da harpa cristã: se Cristo comigo vai, então eu irei e não temerei, aleluia. Se Cristo contigo vai, pode entrar na guerra sem medo e não tema, porque o diabo não vence um crente que está revestido da força e do poder de Jesus Cristo. Aleluia! Ele está dizendo para que nós venhamos nos revestir da força e do poder de Jesus, irmãos. Isso nos mostra que não se trata meramente do esforço humano, mas sim da completa dependência de Jesus que nós devemos ter na nossa vida. Quando Paulo ele escreve, dando essa ordenança para a gente se revestir no poder e na força de Jesus, o que ele está querendo nos dizer é que não tem vitória sem ajuda divina. Não tem vitória sem um revestimento de poder da parte de Jesus Cristo. Nenhum ser humano, irmãos, tem condição de sozinho enfrentar os demônios e sair vitorioso. Não se trata do nosso conhecimento, não se trata da nossa força, não se trata da nossa sabedoria. Sem Jesus não tem como vencer os demônios sozinho. Somente com Ele é possível entrar na batalha e sair vitorioso. Versículo 11 ele vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele está dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Primeiro nós temos que entender uma coisa: não é a minha armadura e não é a sua armadura. Você tem que usar a armadura de Deus. Só vai dar certo se você tomar a armadura de Deus. E ele está dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ele está dizendo: Deus já te deu. Só basta você estender a mão e usá-la. Só basta você estender a mão e se revestir dela. Ele é bem detalhe. Ele usa o detalhe, irmão, de dizer que é toda a armadura. Não é só algumas.
Não pode faltar nenhuma peça dessa armadura na nossa vida. Porque se faltar, o diabo vai encontrar a brecha e vai ser por essa brecha que ele vai nos derrubar. Aqui no versículo de número 11 vai falar que ele é astuto. E essa palavra, irmãos, vai dizer que ele usa de armadilha. Que ele, irmãos, ele usa de artimanha, de esperteza nos seus ataques. O versículo de número 12, Paulo diz: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Logo no começo do versículo de número 12, Paulo ele vai usar a palavra lutar. É para a gente não esquecer, irmãos, e não ter uma ideia errada, de que nós, de fato, nós estamos em um confronto direto com esse inimigo. Ele usa a palavra lutar para que a gente venha ter a ideia de que não tem período de paz. Não tem, irmãos, conversa para que haja uma trégua com esse inimigo. Até porque com ele não dá para conversar. Ele é mentiroso e é enganador. Paulo, ele usa a palavra lutar, irmãos, para que a gente venha ter a ideia de que existe uma disputa. E nesse conflito é necessário que haja força e coragem da nossa parte para podermos entrar dentro dessa guerra. O versículo de número 13, Paulo ele vai falar algo muito importante. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aleluia. Tomai a armadura de Deus para que possa resistir o dia mau. E que dia mau é esse? Paulo ele não especifica. Ele não diz qual dia mau é esse. Eu acho que ele quis deixar de fato aberto, porque o meu dia mau é diferente do seu. Cada um aqui tem um dia mau diferente do outro. E o que acontece nesse dia mau? Acontece muitas coisas, irmãos. Às vezes nós sofremos ataques. Alguém pode ter perdido um ente querido. Alguém pode ter sofrido uma perda material, não sei. Alguém, irmão, sofreu uma calúnia. Foi um dia que perdeu um emprego, uma oportunidade. Esse é um dia mau e vai diferenciar para cada pessoa. Aí sabe o que é que Paulo está dizendo? Revestivo de toda a armadura de Deus para que possa resistir o dia mau. Ele não está dizendo que quando você tomar armadura, você não vai passar pelo dia mau, não. Você vai passar sim, mas você vai resistir a esse dia mau. O que Paulo está dizendo é: você vai passar por esse dia, mas esse dia não vai derrubar você. Ele vai passar e você vai permanecer de pé. Esse dia mau ele vai vir, mas você não vai desistir. Você não vai chutar o pau da barraca. Você não vai entregar as pontas. Você vai permanecer de pé quando esse dia mau passar. Aleluia. É isso que o apóstolo Paulo ele está nos dizendo. Ele continua falando, irmãos. Ainda no versículo de número 13. No finalzinho ele vai dizer o seguinte: havendo feito tudo, ficar firmes. Aí o que eu acho interessante é que ele entra no 14 falando praticamente a mesma coisa. Estai, pois, firmes. Preste atenção. Ele vai dizer no versículo de número 13: tomai toda a armadura de Deus para resistir o dia mau. Aí no final ele termina: havendo feito tudo, ficar firmes. É porque nós temos uma ideia errada de que quando nós vencemos uma batalha, a gente pode achar que acabou. E aí a gente abaixa a guarda. Mas é nesse momento que o inimigo vem com a sua revertida. Vem com o seu contra-ataque.
Então Paulo está dizendo, quando você pegar a armadura, quando você se revestir dela, quando você passar pelo dia mau, continue firme, continue de pé, não baixe a guarda, fica firme. Aqui que Paulo está dizendo não pare de orar, continue jejuando, se consagrando, se separando para Deus, continue nessa tua consagração, nessa tua busca incessante pelo Senhor, na tua vida, não para, porque apesar de você ter vencido o dia, ainda tem outras batalhas para vir pela frente. Aleluia, é isso que Paulo ele está dizendo com ficar firme, é não ceder, irmãos, é não ceder. Aí no versículo de número 14, aliás, no versículo de número 12, ele diz algo importante, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. Eu disse logo no começo que é muito importante a gente saber contra quem nós devemos lutar. Mas é importante nós sabermos também contra quem nós não devemos lutar. Paulo ele está sendo bem específico que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas contra as potestades, os principados. É contra o reino maligno do diabo. Então a minha luta não é contra a minha esposa. A sua luta não é contra o seu marido. A luta não tem que haver entre os pais e os filhos. E eu sei que muitas das vezes o inimigo ele vai usar destas pessoas. Ele vai influenciar elas para nos atacar, para nos ferir. Até mesmo um irmão da igreja pode acabar nos magoando com uma palavra, com uma atitude. Porque infelizmente ele foi influenciado pelo inimigo. Mas nós temos que ter a ideia de que ele não é de fato nosso inimigo. E sim o diabo que está por detrás influenciando esta pessoa. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Contra essas pessoas que nos ferem, nos faz mal. Jesus ele dá um conselho. Orai por elas. Ore por aqueles que vos perseguem. Ore por aqueles, irmãos, que lhe faz mal. Porque às vezes o que está faltando na vida dessa pessoa é só bênção. Aí quando você ora, Senhor, abençoa, a pessoa é abençoada, esquece até que tu existe. Contra essas pessoas, Jesus diz, orai por elas. Mas contra o diabo, é vestir a armadura e partir para ele armado até o dente. Para que ele não possa resistir e parar de nos atacar por um período. Para que ele não venha atrapalhar a obra de Deus. Aleluia. Então, é muito triste e trágico quando um soldado ele entra na batalha sem saber contra quem ele tem que lutar. É um perigo, irmãos, um soldado armado sem ter um alvo certo para atacar. E muitos cristãos entram na batalha sem esse conhecimento e acaba ferindo os próprios irmãos em vez de bombardear o arraial do inimigo. Muitos irmãos estão se ferindo um ao outro, enquanto a palavra de Deus nos ensina que a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue, irmãos. E a obra de Deus ela não pode sofrer por causa de soldados despreparados. O versículo de número 14, Paulo ele vai começar a falar da lista das peças que compõem essa armadura. A primeira peça ele vai começar com o cinturão da verdade, o cinto da verdade. Onde ele vai dizer, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Aleluia. E esse cinto, irmãos, ele é muito importante. Porque é ele que liga, é ele que mantém unidas todas as outras peças da armadura. É ele que segura as outras armas de um soldado. Portanto, se não houver o cinto, não vai ter como o soldado carregar as outras peças e as outras armas que ele tem que carregar. Paulo ele está falando o seguinte, irmãos, ele vai dizer que o cinto que nós devemos usar é o cinturão da verdade. Um homem, irmão, de integridade, um homem que tem a integridade, a consciência limpa, ele não tem que temer o diabo. Ele não tem que temer as suas mentiras. Um homem que vive na verdade, ele pode entrar na guerra sem medo. Só que muitas pessoas
valoriza muito o dom ou o talento que Deus lhe deu e acaba esquecendo do seu caráter. Tem muitas pessoas, irmãos, que vivem apenas de aparência. Enganam o homem, mas não enganam a Deus. E eu quero dizer uma coisa, que talento ele é muito bom, mas caráter é melhor. E enquanto nós cuidarmos do nosso caráter, Deus ele vai cuidar do nosso ministério. Agora, se eu não cuido do meu caráter, o meu ministério ele é fragilizado. Aleluia. E Paulo ele está dizendo que nós, como soldados de Cristo, do Deus vivo, devemos usar o cinturão da verdade. Isso faz parte da armadura de Deus. Nós não devemos usar a arma do inimigo, que é a mentira. Até porque Apocalipse vai dizer que aqueles que praticam e amam a mentira não herdarão o reino de Deus. Então o cinto é importante porque ele mantém unidas as outras partes da armadura. Ainda no versículo de número 14, Paulo vai falar da couraça da justiça. Que era uma armadura, irmãos, que guardava, protegia os órgãos do homem, do soldado. Protegia tanto na frente como atrás. É a couraça da justiça. Aleluia. E isso simboliza, irmãos, a justificação que temos em Cristo Jesus. Satanás, ele é acusador, mas não pode acusar um cristão que está vivendo corretamente diante de Deus. Até mesmo naquele grande dia, quando nós aparecermos diante de Deus, ele não vai ver as nossas injustiças, porque ele vai ver a vestimenta que nós estamos usando, que Cristo conquistou por nós, que foi a justiça. Aleluia. Paulo ele vai falar também das sandálias do evangelho da paz. As sandálias do evangelho que os soldados usavam para ter firmezas nos seus pés, nos seus passos, não importando qual era o terreno que ele ia entrar, ele estava bem preparado para pisar nele. E se nós calçarmos as sandálias do evangelho, nós teremos os pés formosos, como está escrito em Isaías 52:7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Se nós usarmos essa sandália do evangelho da paz, os nossos pés serão formosos e nós seremos firmes na batalha. Nós não iremos escorregar quando nós estivermos numa peleja contra o inimigo. Se nós quisermos, irmãos, ficar firmes de pé na luta, nós precisamos estar calçados. Versículo de número 16 vai dizer: tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, irmãos, como naquela época o soldado usava, ele era um escudo grande, e dependendo da posição que ele ficava, o escudo cobria todo o seu corpo. Aí Paulo ele vai dizer que é importante usar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. E que dardos são esses? Naquela época, nas guerras, os homens que usavam arco e flecha, eles molhavam a ponta da flecha em algum líquido inflamável e botava fogo e lançava contra os seus adversários. Esses são os dardos inflamados de que Paulo está falando. Flechas com a ponta ardendo em fogo. E Paulo ele está dizendo o seguinte, irmãos, que nós precisamos usar o escudo da fé. Porque a fé é uma arma defensiva que nos protege dos dardos inflamados do inimigo. O escudo da fé é a única peça que é capaz de apagar esses dardos inflamados que o inimigo lança sobre as nossas vidas. Porque o diabo, irmãos, ele lança dardos em nossos corações. Ele lança nas nossas mentes. E o que é que ele lança? Ele lança mentiras. Ele lança pensamentos blasfemos. Ele lança cobiça. Ele lança ódio. Ele lança dúvidas. Ele lança desejos ardentes pelo pecado. Ele lança lascívia, cobiça, vaidade, inveja. Tudo que não presta, irmãos, o diabo ele tem na sua aljava para usar contra nós. Esse período que alguém andou com dúvida, esse período que alguém andou, irmãos, com inveja. Eu conheço pessoas, irmãos, que não é invejoso, mas por um período de tempo andou como invejoso, porque foi setado,
porque foi atingido por um dardo inflamado do maligno. Tem coisas que nós não somos, mas nós passamos a ser porque nós deixamos de usar o escudo da fé. O único escudo que pode nos proteger desses dardos. E se nós não apagarmos esses dardos pela fé, eles começam um incêndio dentro de nós e nos levará a pecar contra Deus. Por nós não sabermos, irmãos, quando o inimigo ele vai atacar, nós precisamos usar constantemente o escudo da fé nas nossas vidas. Aleluia. Paulo ele vai dizer no versículo de número 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele fala primeiro do capacete da salvação. Capacete, como nós sabemos bem, é o que protege a nossa cabeça, a nossa mente. E Satanás, irmãos, ele quer atacar a nossa mente, assim como ele fez e assim como ele derrotou Eva no jardim. O capacete, irmãos, ele se refere a uma mente controlada por Deus. E uma mente que é controlada por Deus, o diabo não consegue de maneira nenhuma fazê-lo se desviar da sua presença. Ele pode tentar de tudo com as suas falsas ideologias, com as suas falsas doutrinas, mas ele não desvia um crente que usa o capacete da salvação. E é triste, irmãos, porque muitos cristãos negligenciam, desconsideram o intelecto. Muitos cristãos, eles não têm uma leitura diária na sua vida, não têm um devocional, não têm amor pela palavra de Deus. Muitos cristãos, irmãos, não têm a vontade, o desejo de se aprofundar nas sagradas escrituras, se acostumaram com o raso. Porém, o crente que está firmado na palavra de Deus, ele não cede às propostas do diabo facilmente. E nós devemos ter amor pela palavra do Senhor, irmãos, para que nós venhamos estar bem protegidos na nossa mente. Porque ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado vai nos afastar da Bíblia. E naquele grande dia, irmãos, não vai adiantar a gente usar a desculpa de que a gente não tinha tempo. John Piper ele vai dizer algo interessante, que as redes sociais vai ter uma importância naquele grande dia. Porque quando muitos disserem que não havia tempo para ler a palavra de Deus, as redes sociais vai estar lá para provar de que a gente tinha tempo sim. O que nós não tínhamos era prioridade. E Paulo ele vai concluir as peças falando da espada do Espírito. De tantas peças que há na armadura de Deus, todas elas, irmãos, a maioria são de defesa. Mas aqui Paulo ele vai falar de uma peça que é tanto para defesa como para ataque. E apesar de aparentemente ser somente ela usada para o ataque, ela é suficiente para derrotar o inimigo. Ele fala que é a espada do Espírito, mas ele mesmo termina dizendo que é a palavra de Deus. E em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, a espada é comparada a palavra de Deus é comparada com uma espada que divide a alma do espírito. Moisés, irmãos, se lembrarmos bem da história, antes dele ter um encontro com Deus, ainda morando no Egito, ele tentou libertar o povo com a sua força. Ele mata o Egito em terra e foge. Mas depois ele vai descobrir que pela palavra de Deus, a palavra de Deus por si mesma era capaz de derrotar todo o Egito. Pedro também no jardim do Getsêmani, ele tenta defender Jesus com uma espada material. Mas depois de Pentecostes ele descobre que a espada do Espírito é muito melhor de se usar e que ela é mais poderosa do que qualquer outra espada. E eu acho interessante, irmãos, que quando Pedro ele corta a orelha de Malco, Jesus ele vai dizer o seguinte: Pedro, para. Porque quem vive pela espada, morre pela espada. Eu acho que isso entrou tão profundo no coração de Pedro, irmãos, que ele tomou uma decisão na vida dele. Se quem vive pela espada, morre pela espada, ok.
Então eu não vou viver pela espada material, mas eu vou viver pela espada espiritual. Por ela eu vou viver e por ela eu vou morrer. Aleluia. Por ela eu vou viver e por ela eu estou pronto para morrer. Louvado seja Deus. Aleluia. Uma espada material, irmãos, ela pode até traspassar o corpo, mas somente a espada do Espírito traspassa a alma e toca no nosso íntimo, dividindo tanto a alma do espiritual que nenhuma outra arma é capaz de fazer. A espada material, irmãos, quanto mais ela é usada, ela vai perdendo o seu fio, ela vai perdendo o seu corte, ou como nós falamos, ela fica cega. Mas a espada do Espírito, quanto mais ela é usada, mais afiada ela fica. A espada material, quando ela é usada, irmãos, ela fere e mata. Mas a espada do Espírito, ela vivifica e ela cura. Mas como ela é uma espada de dois gumes, para o homem ela vivifica e cura. Mas para o diabo ela fere, ela o enfraquece, ela faz ele se distanciar das nossas vidas. Aleluia. Toda a armadura de Deus é importante na nossa vida, irmãos. Só que Paulo, ele já concluindo a carta, no versículo de número 17, ele vai dizer, no versículo 18, e orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. A armadura de Deus é algo muito bom nas nossas vidas, irmãos. É necessário. Mas viver sem oração não dá. A oração é a energia que capacita o cristão a usar estas armaduras. A oração é o que capacita o cristão a empunhar a espada do Espírito. E Paulo, ele está falando, irmão, de algo muito importante. É a gente entrar na guerra e entrar em oração. Porque quando Amaleque atacou Israel, quem já leu esse texto conhece bem, que Moisés, ele subiu ao monte para orar, enquanto Josué desceu ao vale para lutar com espada mesmo. E diz o texto, irmãos, que quando Moisés ele erguia as mãos para interceder, Israel prevalecia. Mas Moisés já estava velho e seus braços estavam pesados. Então quando ele cansava, ele abaixava as mãos e os amalequitas prevaleciam contra Israel. Então chega dois amigos, senta aqui, Moisés, sobre esta rocha. E um ficou do lado direito e outro do lado esquerdo, erguendo a mão dele, até que Israel vencesse os amalequitas. Aleluia. Moisés estava no monte orando, Josué no vale lutando. Guerra e oração, irmãos. As nossas guerras nós travamos de joelhos dobrados, dentro do quarto de porta fechada, falando com o Pai que está em secreto, e Ele nos recompensará publicamente, nos dando a vitória. Aleluia. Paulo, ele vai dizer que nós devemos orar, mas não é de qualquer maneira, é no Espírito. Porque a palavra de Deus vai dizer que nem orar sequer a gente sabe direito. Por isso que tem um Espírito Santo para interceder nas nossas orações. A gente está dizendo uma coisa que não tem nada a ver. Está pedindo algo que a gente nem precisa. Está querendo até mesmo uma vez desistir. O Espírito Santo chega lá diante do Pai, dizendo o que realmente nós estamos precisando. Aleluia. Orar no Espírito é muito importante, irmãos, porque é a única forma de orar dentro da vontade de Deus. Orar no Espírito, irmãos, é importante por quê? Porque é possível orar com fervor na carne e Deus nem se movimentar ao meu favor. Mas é possível eu orar tranquilamente no Espírito e ver a mão de Deus se mover ao meu favor. Aleluia. Eu vou repetir, irmãos. Orar no Espírito é importante porque eu posso orar com todo fervor na carne e Deus não me dá resposta, e Deus não me dá um sinal, e Deus não apontar um caminho, e Deus não agir a meu favor. Mas quando eu oro no Espírito, pode ser tranquilamente, e a mão de Deus vai se mover ao nosso, ao meu e ao teu favor. Aleluia. Paulo, ele vai dizer que nós devemos orar, mas também nós devemos vigiar. É aquilo que eu falei, irmãos, é ficar firmes. Depois de tudo, permaneça firme. Continue na vigilância, porque o inimigo ele é sagaz. Mas ele termina concluindo dizendo que nós devemos ter perseverança. Tenha perseverança naquilo que você está fazendo.
Tenha perseverança na sua oração, na batalha que você enfrenta. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que desistem quando Deus está prestes a dar a vitória. Tem pessoas, irmãos, que estão orando, que estão lutando, estão na súplica, estão fazendo campanha, e quando Deus está prestes a dar a vitória, desiste porque lhe falta perseverança. Não pare, não desista, mas permaneça orando e vigiando com muita perseverança. Paulo, irmãos, ele vai concluir no versículo de número 19, até onde nós fizemos a leitura. Orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Preste atenção, Paulo agora, ele está falando da oração intercessória. Que nós devemos tomar mais, irmãos, o hábito de lembrar dos irmãos no momento em que nós estamos orando. Oramos apresentando a Deus tudo sobre nós, do que nós precisamos, do que nós estamos passando, e esquecemos de apresentar os nossos irmãos, os nossos parentes. E Paulo ele está ensinando que nós devemos também orar, usar a intercessão. Por quê? Porque não é somente quando eu oro a Deus por mim que eu recebo bênção. Quando eu oro pelo meu irmão também eu recebo bênção. A oração intercessória também nos traz bênçãos. É só você lembrar no livro de Jó, quando Deus pede, ore agora pelos seus amigos. E quando Jó começa a orar, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Ou em outra tradução, enquanto Jó orava, Deus virou o cativeiro de Jó. Então veja que a oração intercessória também traz bênçãos para a nossa vida. Paulo ele vai dizer, irmãos, orai também por mim. Glória a Deus. E já finalizando, a armadura de Deus, irmãos, se nós prestarmos bem atenção, é apenas a imagem de Cristo Jesus. Porque quando Paulo fala do cinto da verdade, Jesus ele é a verdade. Quando Paulo, irmãos, ele está falando da couraça da justiça, Cristo é a nossa justiça. Quando ele fala do escudo da fé, nós só temos fé por causa da fidelidade de Jesus. Quando ele fala do calçado da paz, irmãos, Cristo é a nossa paz. Quando ele fala do capacete da salvação, Jesus é a nossa salvação. E quando ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Jesus, ele é a própria palavra de Deus. Ele é o Logos de Deus. Ele é a palavra que se encarnou. Aleluia! Então a armadura de Deus é a própria imagem de Jesus. É por isso que antes de Paulo dizer se revestir da armadura, ele está dizendo se revestir no poder, na força de Jesus Cristo. Aleluia! A armadura de Deus, irmãos, ela é muito importante nas nossas vidas. E não é somente no momento quando nós entregamos a vida a Cristo, não. Todos os dias nós temos que colocar essa armadura. Romanos capítulo 13, versículo 11 ao 14 vai dizer: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, para revestirmos do Senhor Jesus, para usarmos a armadura de Deus. É necessário primeiro despertarmos do sono, despertarmos dessa moleza espiritual. É necessário, irmãos, não nos sermos deixados de ser levados por essa frieza que está tentando nos abraçar e parar a gente desta caminhada cristã. Para nós vestirmos essa armadura de Deus, irmãos, é necessário a gente deixar o pecado, é necessário a gente deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus, é necessário deixar tudo aquilo do qual nós já deixamos quando nós estávamos no mundo, não trazer mais para essa nova vida, aleluia. Para que nós viemos usar essa armadura, é necessário nós nos revestirmos da força e do poder de Jesus Cristo na nossa vida. Louvado seja Deus.
Quero pedir para que os irmãos fiquem de pé no nome de Jesus. Aleluia. Paulo ele vai dizer, irmãos, orai também por mim. Orai também por mim. Aleluia. Imagina, irmãos, um homem como este, que só o seu lenço expulsava demônios, curava enfermos. Um homem como esse que implantou tantas igrejas, que ganhou tantas almas para Cristo, saqueou o inferno de tal maneira. Um homem cheio, pleno do Espírito Santo, ele está dizendo, orai também por mim. Aleluia. Um homem, irmãos, do calibre de Paulo, ele está pedindo a oração pela igreja, pedindo para que a igreja ore por ele. Ora, irmãos, se um homem, irmãos, da estatura espiritual de Paulo, está pedindo para a igreja orar por ele, quanto mais nós carecemos de orações uns dos outros, quanto mais nós precisamos da oração de cada um. Nós entramos numa guerra juntos, a luta é nossa e a vitória também é nossa, porque nós somos uma família. Todos nós, irmãos, somos dependentes do Senhor Jesus e também somos dependentes da oração um dos outros. Um soldado, irmãos, quando ele entra numa guerra, ele não pode entrar sozinho numa batalha. Assim também nós não devemos orar sozinhos, mas orarmos juntos um pelos outros. Louvado seja Deus.